Olá, professores. Eu sou a Ângela, de língua portuguesa, e hoje nós estamos aqui, eu e meu colega Clemilson, para fazer a TPC para vocês. Né, Clemilson? Olá a todos, tá? Sejam todos bem-vindos. Eu sou Clemilson, também PEC de Língua Portuguesa. E TPC é conosco hoje. Então, iniciamos, né, com o tema Projeto Mediação em Linguagem, que faz parte do programa da Sala de Leitura. Tá? Nesse primeiro momento falaremos sobre o projeto Mediação em Linguagem e no segundo momento a Ângela vai falar sobre o nosso concurso, né? O concurso de produção de texto da diretoria de ensino. Bom, o projeto em si, o que é que nós temos hoje como objetivo? Apresentar e refletir a respeito do documento orientador do projeto. Então, nós nos debruçaremos sobre o documento orientador. No segundo momento, socializar a criação de uma animação utilizando a técnica Chroma Key. Terceiro momento, compartilhar os trabalhos desenvolvidos pelas escolas da nossa diretoria de ensino. Né? Essa terceira parte aí, que é o compartilhamento dos trabalhos, nós iremos disponibilizar o link e o QR Code para que vocês possam acessar os vídeos, pois todos eles estão postados no YouTube. Tá? Como é pela orientação, né, do próprio projeto da mediação, para que seja postado, o trabalho final é postado no YouTube. Então, vocês terão a oportunidade de visualizar os trabalhos que já foram desenvolvidos, né, no primeiro semestre. A pauta, o documento orientador, né, eu mostrarei aqui o Mão na Massa, né, com o tema, com o texto A Pequena Vendedora de Fósforos, e a terceira parte aí, que são os vídeos das escolas que participaram do projeto Mediação em Linguagem do primeiro semestre deste ano. Então, aqui nós temos o documento orientador. É um trabalho que vem sendo desenvolvido pela equipe curricular desde 2014, o projeto Mediação e Linguagem, que tem por objetivo, né, uma das premissas do projeto é fomentar o protagonismo dos estudantes nas escolas estaduais. E é importante que, como esse trabalho já vem desde 2014, então nós já temos aí na internet os canais, né, com vídeos de videoconferências, blogs, que disponibilizam já todo esse acervo que vem sendo produzido pelas escolas estaduais, tá, de todo o estado de São Paulo. Tá? Não é só da diretoria, mas é de todo o estado. E no documento orientador, o mais importante é falarmos sobre o cronograma e principalmente também da temática. No primeiro semestre, nós desenvolvemos o podcast, né, baseado em radionovela. Nesse segundo semestre, nós iremos trabalhar com curta e animação. Né? Lembrando que o trabalho ele será apenas a escola pode apresentar apenas um trabalho, tá? Ou um curta ou uma animação. Então vamos para o cronograma. A introdução do projeto ele iniciou no dia 20 de agosto. Então, desde o início do segundo semestre, no próprio Centro de Mídias, no canal Sala de Leitura, já vem sendo trabalhado esse projeto. Que nós tivemos já 2 oficinas, a primeira oficina de criação, curta e animação, que foi no dia 24 de agosto, a oficina 2, noções básicas de cinema, do dia 31/8, e que vocês podem ter acesso a esses vídeos lá no repositório, tá? Podem digitar, fazer a busca pela data mesmo, ou então pelo canal Sala de Leitura, que vocês poderão ter acesso a essas lives que ocorreram. Tá? A terceira oficina, que estava marcada para o dia 19, ele não aconteceu, né? E estamos aguardando que seja comunicada uma nova data para nós. Tá? Mas, repito,
o projeto ele já vem sendo desenvolvido desde o início do segundo semestre, dando esse suporte. Então, quem acompanha o canal da sala de leitura deve estar em dia com essas informações. Tá? Há um destaque aí no quadro verde, se vocês perceberem, né? Isso refere-se diretamente à escola, os prazos da escola. Então, o envio para a diretoria de ensino de um link do trabalho que representará a escola. Fica bem claro, semestre passado nós trabalhamos ainda com dois vídeos por escola. Desta vez, nós só teremos um único link, ou seja, a escola vai desenvolver, né? Vejam bem que a nível de escola ela pode desenvolver vários projetos, tá? A escola por si só pode fazer a sua seleção, pode criar uma comissão julgadora para que faça esse filtro, né, essa filtragem do melhor trabalho da escola. E esse trabalho vai representar a escola enquanto diretoria, tá? E depois, num segundo momento, recebendo esse material das escolas, também montaremos uma comissão, selecionaremos o melhor vídeo que será encaminhado já aí a nível de estado, tá? Eu deixei aqui destacado, né, que até o dia 7 de novembro que nós faremos esse envio. E o último quadrinho aqui embaixo, o último retângulo, ele está voltado para o seguinte, olha, envio de links com vídeo depoimentos. Quer dizer, se porventura a escola tenha sido selecionada, ela tem um segundo momento, que será o trabalho dos vídeos depoimentos, quer dizer, contar de como todo o material foi desenvolvido. Então, daí é importante que desde o momento da elaboração, desde o momento da criação de todo o projeto, isso tudo venha sendo registrado, que vai facilitar também o trabalho de vocês, e fica como registro, né? A gente tem sempre falado dessa questão das evidências. Então, é importante que quem está à frente do trabalho, professor de língua portuguesa, e lembrando bem claro que o curta, né, que o projeto, ele envolve a escola. É um projeto da sala de leitura, mas ele não está atrelado somente ao componente de língua portuguesa, somente à área de linguagem. Qualquer área, qualquer professor de qualquer segmento pode desenvolver o seu trabalho, tá? Com o apoio, lógico, da sua escola, tendo o coordenador pedagógico como contato direto conosco também. Tudo bem? Os critérios a serem considerados. Aqui são detalhes, mas é importante que a gente possa destacar aí algumas situações. A obra ela pode ser de autoria própria do estudante, ou ela pode ser uma obra adaptada ou do domínio público. A gente para quem acompanha a sala de leitura, já tem noção do que é o domínio público. E a gente também fez formação com os coordenadores, tá? E com o pessoal que está à frente da sala de leitura, comentando um pouco sobre essa utilização do material do domínio público. A produção final ela tem 2 minutos, é importante também, é critério de desclassificação os 2 minutos, tá? Então precisa constar o material todo, desde a introdução, desde a apresentação, o título e os créditos, eles têm que fechar em 2 minutos, tá? Então fica aí bem claro, ó, créditos todos inseridos na minutagem, quer dizer, o vídeo por completo ele não pode ultrapassar os 2 minutos. O material literário ficcional, a linguagem adequada à faixa etária ao segmento. Então, isso também fica a critério muito do professor que está à frente, tá? Em ter essa filtragem também, esse filtro. O vocabulário, ilustrações e imagens, evitar expressões e palavras vulgares, ofensivas, agressivas, obscenas ou que expressem violência de qualquer tipo, tá? Quanto à temática, os assuntos que estão envolvidos na produção, evitar viés político, ideológico, religioso, discurso de ódio, desrespeito aos direitos humanos, tá? Então, atentar para isso. Tudo bem?
E o estímulo pedagógico. Essa parte, ela está aqui no finalzinho, mas é o mais importante. Trabalhar, desenvolver o projeto com uma temática que faça parte da realidade do aluno, de que esteja sendo trabalhado na sala de aula, de que o aluno tenha conhecimento prévio. Por quê? Porque facilita, né, principalmente a criatividade, o momento em que ele vai utilizar o material, o texto, a obra, e a partir daí ele se debruçar na sua criatividade, uma produção independente e criadora, principalmente, né? Procedimentos a serem realizados. Aqui está direcionado à ficha, né? Essa ficha ela deve estar contida na descrição. No momento em que o projeto, em que o vídeo já foi todo produzido, já está todo pronto, ele precisa ser postado no YouTube, tá? Então, pode ser o professor, pode ser a escola, ou pode ser o próprio aluno, ele pode postar, qualquer um pode postar esse vídeo no YouTube. Mas também como critério de classificação, é preciso que tenha na descrição do vídeo essa ficha, tá? Então, ela vai conter aí, se é curta ou animação, a obra autoral, escrita por, adaptado por, tem que preencher todos esses quesitos. Inclusive, o próprio link, né, do vídeo constar nessa ficha. O nome da escola, que seja bem identificado, a diretoria de ensino, né, a diretoria de ensino de Sumaré, os professores orientadores responsáveis pelo projeto. É importante que esteja direitinho descrito o nome do professor, o nome dos autores ou dos estudantes que estão envolvidos na produção do vídeo, do curta ou da animação, o ano série escolar e o responsável pelo projeto na diretoria de ensino, ok? Lembrando que esse documento orientador ele já foi encaminhado para as escolas, tá? Então, as escolas já estão de posse desse documento orientador para que vocês possam ter acesso ao conteúdo completo dele, ok? Então, cuidados a serem tomados. E aqui também vale destacar, tá? Eu coloquei aqui para que vocês observem. É preciso que, quando enviado para a escola o link, para a diretoria, perdão, a diretoria, o link do vídeo já postado no YouTube, é preciso que, quando a escola envie, ela encaminhe o documento, né, de autorização do uso de imagem, depoimento, voz, nome, texto e afins. Deverá estar preenchido e assinado pelos responsáveis dos estudantes, do estudante ou dos estudantes, tá? A sugestão desse formulário, ele consta no documento, tá? E está aqui destacado, isso aqui é um recorte do próprio documento orientador. Então, vocês vão encontrar nesse mesmo tópico cuidados a serem tomados e que vocês podem encontrar aqui, tá? E os direitos autorais, né, de músicas, capas de livro, texto, ter o cuidado de que só podem ser utilizados quando assegurados pelo portal do domínio público. Então, vai trabalhar com a obra, pesquisa direitinho no domínio público, aqui está o link, se ele está disponível, se já é uma obra livre, não tem direitos autorais, tá? Que aí a gente tem problema com relação a isso. Ou melhor, qualquer um hoje, como a internet hoje se posta de tudo, então é preciso que tenha esse cuidado para não infringir nenhuma lei, nenhuma regra, né? E essa lei que a gente está comentando é a dos direitos autorais. Os textos, e destaquei aqui também, os textos dos materiais do currículo em ação, ou qualquer material que seja da Secretaria de Educação para o aluno, para o professor, ele pode ser utilizado na íntegra ou pode ser feita adaptação sem problema algum, tá? Porque isso já é de posse da própria Secretaria de Educação, tá? Ao adaptar qualquer obra, colocar referência autoral. Isso é importante que faça referência à a obra original. Aqui
é o painel de postagem. Isso aqui só dei só para vocês terem a ideia onde é que vai ser postado. Isso aqui nós temos um podcast, Padlet, né? Da Sala de Leitura, Mediação e Linguagem, tá? Da Secretaria de Educação. E é aqui que o vídeo que eu receber, eu irei postar, tá? Algumas referências. Aqui a gente tem a referência do material que está disponível, que não precisa ter direitos autorais, são livres para serem utilizados, também está no documento orientador, é importante que vocês tenham acesso, porque aqui nós temos efeitos sonoros, músicas, e eu coloquei aqui, por fim, também o YouTube Studio, que eu vou mostrar de forma bem breve, bem rápida para vocês. Bom, mão na massa, produzindo conteúdos audiovisuais. O que é importante? Alguns critérios para a gente poder trabalhar. Definir o material a ser utilizado, elaborar um briefing, o roteiro do vídeo, usar uma linguagem de fácil assimilação, trabalhar a desenvoltura de quem irá apresentar, narrar. Nesse caso, no meu trabalho aqui, vai ser feita uma narração, tá? Invista na pós-produção, que é edição e finalização do vídeo. Então, vamos lá, vou mostrar aqui como foi trabalhado. Mão na massa, editando a personagem. Vocês observam que, primeiro, é importante aqui, como eu estou falando, quando nós usamos material de outros, é importante que a gente faça a referência. E aqui está o link de onde eu tirei na internet. Então, aqui as imagens sendo trabalhadas, né, para que ela, no final, tivesse esse efeito, para poder ser feito o recorte e os bonequinhos, como mostrarei. Aqui o briefing e o roteiro. Observem que aqui eu tenho um roteiro bem simples que eu montei, com 4 cenas, e aqui a imagem que eu vou usar, o personagem, e o que vai ser trabalhado nessa cena. Aqui eu tenho imagens, recortes de como eu fiz aqui o meu estúdio, tá? As imagens, o material que eu utilizei, observem aqui as moldurinhas para as personagens que eu vou trabalhar, e aqui a parte interessante, que é a tela verde, né? Bem improvisada. O objetivo foi mostrar para vocês que de forma bem simples é possível trabalhar, principalmente aí a técnica Chroma Key, que é uma tela verde, tá? Vejam que eu adaptei aqui 2 telas, fiz questão de tirar com a primeira um verde mais escuro e depois com o verde limão, que é o mais indicado para trabalhar, tá? Depois aqui vem a segunda parte, que é o uso da técnica mesmo com um software. O software que eu usei é um software de uso gratuito, tá? Aqui o link também aqui embaixo, VSDC, tá? E aqui o passo a passo de como foi trabalhado. Observem que aqui nessa imagem eu gravei, a tela está aqui, é feito um movimento com a varinha, tá? A varinha presa na personagem para ela trabalhar, tá? E aqui, então, nós temos até a produção final do vídeo, ok? E aqui vou falar um pouquinho do YouTube Studio, tá? É importante perceber que tudo que a gente vai usar aqui é de material gratuito, tá? Vou clicar aqui no link do YouTube Studio para que vocês observem. Vou aqui em biblioteca de áudio. Tá? Aqui eu tenho músicas, efeitos sonoros, tá? Que eu posso disponibilizar, posso utilizar, posso baixar, tá? Para poder trabalhar esse material utilizando o recurso como entrada, como um som de uma música ao fundo, como vai ser, como eu fiz nesse vídeo, tá? Olha o sonzinho que a gente tem aqui. Eles são livres, observem aqui que na direita fazer o download, é possível fazer o download e utilizar esses arquivos sem problema algum, porque eles estão livres dos direitos autorais, e como tudo que nós postamos de vídeo vai para o YouTube, então não tem problema nenhum, ok?
É isso, gente, aqui do YouTube, tá? E para mexer, para aprender mais, é só pondo a mão na massa mesmo, ok? Aqui na sequência, agora nós iremos trabalhar, vou apresentar aqui o vídeo que foi feito, observem aí desde a telinha, que ela está bem simples, tá? A obra que eu trabalhei foi A Pequena Vendedora de Fósforos, tá? Uma tradução livre para a língua portuguesa da adaptação da obra de Hans Christian Andersen, ok? E um ponto interessante aqui, agradecer a participação, a colaboração da professora Jane Lucy Nascimento, da Escola Antônio do Vale, tá? Que fez a narração. Então, com vocês, assistam aí o vídeo. Tremendo de frio e fome, ia se arrastando, pobre menina. Sua imagem era desoladora. Os flocos de neve caíam sobre seus longos cabelos louros. Caminhando com os pés descalços, ia a pobre menina vendedora de fósforos. Passando pelas casas, sem conseguir vender sequer uma caixa de fósforos, a menina admirava as luzes que vinham de suas janelas. Sentia um cheiro maravilhoso de ganso assado. Era véspera de Ano Novo. Em um cantinho, próximo à parede de uma casa, sentou-se em cima dos pés para abrigá-los ao calor do corpo. Não se atrevia a ir para casa, pois não havia vendido os fósforos e não queria levar bronca por isso. Além do mais, também fazia frio em sua casa. A família só tinha um teto para proteção, mais nada. Suas mãos estavam geladas, precisava se aquecer. Tirou um dos palitos de fósforo da caixinha e riscou-o na parede para acendê-lo. Surgiu uma chama quente e brilhante, como de uma pequena vela. Abrigou a chama com a sua mão. Bom, dando continuidade a assistir, espero que tenham gostado da produção. Repito, é uma produção bem caseira, bem simples. Até a personagem ela foi impressa em preto, né? Então não teve nenhum custo exorbitante, tudo muito simples, tá? E mais uma vez aqui citar e agradecer a participação da professora Jane Lucy. Bom, para finalizar, nós temos aqui essa tela é a mediação em linguagem da diretoria de ensino, das escolas que participaram com seus curtas, com sua animação, do primeiro semestre. Tá? Como nós estamos em vídeo, então nós disponibilizamos os vídeos aqui em QR Code. Vale destacar aqui que 2 dos trabalhos foram para São Paulo, foram encaminhados, né, dando continuidade do primeiro semestre, que foi o trabalho Meus 8 anos da Escola Cristiane Chaves, mais uma vez agradecer aqui a participação, e da Escola Leila Mara. Os demais trabalhos nos foram encaminhados e precisavam ser selecionados, mas todos os trabalhos foram muito bem elaborados. Tá? Temos mais trabalhos do Maria Sheila, mas eu só coloquei um para não diferenciar aí em relação ao trabalho dos demais, tá bom? Mas, então nós temos aí Cristiane Chaves, Leila Mara, Parque dos Servidores, Manuel Inácio, Maria Sheila e o vereador Euclides Miranda. Agradecer a participação desse pessoal e uma forma de mostrar o nosso reconhecimento, expondo o trabalho de vocês. Todos estão de parabéns aí pelo trabalho do primeiro semestre, ok? Muito obrigado. Na sequência, aí fica a referência, ok? No mais, é isso. Estamos sempre à disposição, tudo bem? E
Um bom dia de trabalho aí a todos. Obrigado. Até a próxima. Hoje o nosso foco é discutir sobre produção, né? Então, o Clemilson ele já falou da mediação e linguagem, que é uma produção também, né? E agora nós vamos falar de uma produção escrita. Foi um comunicado para as escolas 104, a circular 104, e nessa circular tem todos os documentos que serão discutidos aqui, tá? Mas também nós achamos interessante focar em alguns pontos. Então, o que a gente quer focar no concurso de redação? Trabalhar tanto a subjetividade do aluno, né, quanto também o projeto de escrita. Então, é um texto de memórias literárias, e aqui eu começo com uma frase para a gente pensar. Então, a vida não é a que a gente viveu, e sim a que a gente recorda e como recorda para recontá-la. Essa é uma frase, tá, retirada do Gabriel Garcia Marques, que é um escritor de literatura. E aqui é só para a gente falar de memória, tá? Então, quando a gente fala de memória literária, a gente resgata algo que aconteceu também e que seja importante para a gente, né? Então, toda memória tem uma história. Aí, professores, né, para trabalhar com alunos em sala de aula, é interessante começar falando o que é uma memória literária, né? Porque, ou apresentar uma memória literária para eles, porque aí tem dois significados, tanto a memória e o cérebro também, né? Quanto as memórias mesmo, que você tem um significado devido a lembrar de algo, né? Fatos tão importantes, tão marcantes, que merecem ser lembrados. Então, para a gente falar de memória literária, talvez seja interessante aproximar alguns gêneros textuais que tragam uma proximidade para trabalhar esse gênero, né? Então, o diário, que é um registro íntimo na sua origem, o relato histórico, né? Que também tem a relação entre os sujeitos, os fatos e os tempos históricos. Então, quem que pode participar desse concurso? Os alunos do 4º e do 5º ano, do ensino fundamental anos iniciais, tá? O do 6º, 7º, 8º, 9º anos, do ensino fundamental anos finais. E também a 1ª, 2ª e 3ª série do ensino médio. Qual que é a temática do concurso? Como eu me vejo daqui a 5 anos, tá? E aí o gênero é memórias literárias. Então, é uma narrativa? É uma narrativa, mas é uma narrativa literária, tá? Tem elementos que vão fazer com que esse texto seja um texto literário, além dos elementos da narrativa. Nós enviamos no comunicado 104 essa grade de correção, tá? Porque assim, a escola, a professora vai produzir com alunos os textos, vai fazer a reescrita do texto, né, com o aluno. E aí é importante também que o professor utilize, para realizar a reescrita com o aluno, essa grade de correção. Por quê? Porque essa grade de correção também dá um direcionamento para melhorar a escrita dele, para fazer uma autoavaliação sobre a escrita dele, tá? Então, aqui vou comentar alguns pontos que eu julgo muito importantes, tá? Então, vamos lá. Então, a comissão da escola, julgadora, não sei quem vai ser o diretor, o coordenador, vários professores de várias disciplinas, né? Para escolher esse texto, também vai se escolher esse texto que vai representar a escola dentro desses critérios, né? Então, a temática é essa, como eu me vejo daqui a 5 anos. E aí, o aluno vai escolher o título dele, tá? Interessante, ok, mas tem que estar dentro desta temática, né? Por quê? Porque essa é uma temática justamente para ele se repensar enquanto sujeito, né? Depois dessa pandemia, depois de tanta coisa acontecida,
para ele se repensar enquanto sujeito também, né? Para ele pensar no projeto de vida dele, né? Para ele pensar no futuro. Então, aqui, ó, o primeiro critério a gente colocou como 3 pontos, e aí a gente juntou tudo isso aqui para dar 10, tá? Então, o autor retrata sua história de vida articulando suas experiências passadas ao futuro próximo de 5 anos. Então, o que a gente vai fazer com os alunos? A gente vai pedir para ele pensar o passado, né, as suas experiências, o que é importante lembrar, o que é marcante lembrar e merece estar no texto dele, né, sobre ele mesmo. E aí ele vai trazer também elementos aí de um futuro próximo, tá? Para articular nessa memória de 5 anos. Então, para um jovem se pensar daqui 5 anos, não é simples, tá? É uma coisa complexa. Porque o jovem, ele pensa no futuro quando ele for adulto, quando ele for trabalhar, quando ele tiver família. Mas daqui 5 anos, talvez ele não se projete, tá? Então, é justamente esse o exercício, para ele se projetar. Então, aqui a gente tem o trabalho com o gênero, né? Nessa segunda parte aqui da grade de correção. Aí, o que a gente tem aqui na adequação do gênero? A gente tem a adequação discursiva. O que seria discursiva, né? Então, aqui a gente tem toda a infraestrutura do texto, a planificação do texto, tá? Os mecanismos de textualização. Aqui a gente tem também as sequências narrativa, os elementos da narrativa. A gente também tem a linguística, tá? Mecanismos enunciativos, as vozes que eu vou escolher para escrever o texto, né? E o contexto de produção aí dessa narrativa. Se, por acaso, o aluno colocou algumas sequências de narrativa e de relato, não tem problema, pode haver. A predominância desse texto é uma narrativa, tá? Mas, claro que ele pode trazer algumas sequências que são relatos, tá bom? Pode articular outras sequências. Então, aqui a gente também vai ter os tipos de discurso, né? Direto, indireto, o lugar de produção, o momento da produção. E aí, lembrando que quando essa pessoa for escrever, esse aluno, ele tem que lembrar que ele vai escrever para alguém ler. No caso, será o professor, tá? O interlocutor desse texto. Depois, a banca que vai se constituir na escola. Depois, a banca que vai se constituir na diretoria de ensino, tá bom? E também porque esse texto vai ser publicado por uma editora, tá? Então, vai ser um texto publicado, um livro digital. Então, quando ele escrever o texto, ele tem que ter visualizando, tem que pensar em quem que vai ler o meu texto, né? Então, muita gente vai ler esse texto, tanto o professor, quanto os pais, quanto a comunidade como um todo, tá bom? Então, além disso, de ser publicado digitalmente, né, como um e-book, também será impresso. E aí o aluno que for selecionado, que serão 30, tá? 30 textos, 10 de cada segmento, eles também receberão um livro impresso, tá? E cada escola também receberá um livro impresso. Bom, em relação aqui aos critérios, o que eu chamo a atenção mesmo são a adequação ao gênero, tá? Que é isso que eu foquei, adequação discursiva e linguística. E depois a gente vai falar de outros critérios que não é que são menos importantes, tá? Mas que talvez não deem tanto problema, como as marcas de autoria. Então, a gente colocou aqui, ó, o autor elaborou de modo original suas lembranças e o seu futuro próximo, que é justamente o que eu falei lá no começo.
Ao escrever o texto, considerou diferentes leitores que vai precisar considerar, tá bom? O título do texto motiva a leitura. Então, assim, isso aqui vai ser utilizado pelo aluno num segundo movimento, né? Então, primeiro vai ter o trabalho com gênero, depois vai ter a produção e depois vai ter uma reescrita, né? Então, no momento da reescrita, é legal o professor utilizar essa grade de correção com o aluno, para que ele também possa fazer uma autoavaliação do que ele escreveu, né? O professor pode pegar um texto da sala e fazer uma reescrita coletiva. Tem várias opções, tem várias possibilidades. Eu só queria lembrar aqui, tá, que essa grade de correção, ela foi inspirada, né, foi baseada na Olimpíada de Língua Portuguesa, no caderno, se bem me lembro, que é o caderno de memórias, tá bom? Vamos para o cronograma agora, então. Então, esse trabalho, ele foi iniciado no terceiro bimestre, tem várias escolas que estão já desenvolvendo esse processo, tá? E nós gostaríamos da participação de todas as escolas. Então, a gente vai receber esse texto até dia 11/11. E a escola vai trabalhar esse texto até dia 31/10, tá? Por quê? Porque depois a escola tem que fazer uma comissão julgadora para julgar esse texto em cima daquela grade de correção. Que aí a gente colocou aqui um prazo do dia 3/11 a 11/11. Então, a gente vai receber aqui na diretoria a produção textual até dia 11/11, tá bom? E é esse e-mail aqui que nós colocamos, ó, concursosdesumaré@gmail.com, tá bom? Então, é esse o processo. A escola desenvolve, né, o processo de escrita de texto, faz a reescrita de texto, porque é justamente para incentivar a escrita, né? E aí, depois, a escola vai julgar, vai escolher lá 2 textos em cada segmento de ensino, e aí vai enviar para a diretoria de ensino no dia 11/11, tá bom? Lembrando que tem os materiais aqui do concurso que eu deixei aqui no final da página, em verdinho, encurtador.com.br/GHBY3. Então, aqui nós temos os materiais disponíveis, mas também no e-mail do dia 19/11 para a escola, circular 104, mas também nesse link aqui vocês têm os documentos. Então, a gente pediu o quê? Para que seja o texto escolhido vá para a diretoria nesse e-mail em uma folha específica, tá bom? E aí vocês digitalizam e mandam, ou pode digitar também o texto e mandar, tá bom? Agora, a segunda etapa é a diretoria de ensino. Então, aqui também vai se constituir uma comissão julgadora, tá bom? Uma diretoria de ensino, igualzinho vai acontecer na escola, levando em consideração essa grade de correção aí que a gente montou, baseado na Olimpíada, tá bom? Então, a gente vai ter aqui, ó, na diretoria de ensino, a gente vai fazer essa comissão do dia 16/11 a 30/11. Então, no dia 1 de dezembro, nós pretendemos divulgar os textos selecionados no blog do Núcleo Pedagógico, tá bom? Então, essa já seria uma primeira divulgação dos textos selecionados. A segunda é a publicação do livro digital, que também está prevista para dezembro, tá? Aí a gente também está prevendo uma divulgação do livro digital para todas as escolas, também em dezembro, e uma publicação de livro impressa posterior, que a gente está entre o finalzinho de dezembro, tá bom? Esperamos que dê tempo até comecinho de janeiro, assim já vai ser possível. Aproveitando, então, que o assunto é escrita de texto, então a gente vai lembrar aqui, ó, para vocês já começarem a se preparar para 2023. Então, a gente, em 2023, vai acontecer a Olimpíada de Língua Portuguesa, né? Que nada melhor do que começar já
com essa redação, né? Já é um start aí para o concurso. Então, aqui eu coloquei o link para vocês, que é do portal Escrevendo Futuro, tá? Que é um acordo com o Ministério da Educação, é tudo oficial pelo MEC, já acontece há muitos anos, está de acordo com o nosso currículo, está de acordo com a base nacional, não tem nenhum problema vocês trabalharem, tá bom? Então, o professor, ele faz a inscrição por adesão, tá bom? É o próprio professor que vai lá no site e faz a inscrição para trabalhar com alunos. Então, nós temos esses gêneros aqui, ó, poema, que participa o 5º ano, memórias literárias, 6º e 7º, crônica, 8º e 9º, do ensino fundamental, e documentário, é o ensino médio, né, 1ª e 2ª série, que eles gostam de fazer, e o artigo de opinião ficou para a 3ª série. Então, eu gostaria de indicar para vocês também, lá naquele site onde faz a inscrição, também tem muitos materiais importantíssimos, tá? Muito bons, de qualidade extrema. Um deles são as sequências didáticas, que são as oficinas para produzir o texto, que tem todos os passos dessa grade de correção aí, que a gente passou. E é interessante para vocês, tá? Não só para a Olimpíada, mas enquanto professor mesmo, e até outras disciplinas também, tá? Por quê? Porque trabalha com a leitura e com a escrita. Esse é o foco. Então, a Olimpíada usa a temática O Lugar Onde Vivo, mas nós, enquanto sala de aula, podemos trabalhar com outras temáticas, partir desse material para criar outras coisas, tá bom? Também tem a revista Na Ponta do Lápis, é tudo no portal para vocês, que é para o professor, tá? Então, para o professor de língua portuguesa, é uma revista gratuita, ele não paga nada. Então, todos esses materiais são gratuitos. Então, aqui as sequências didáticas que eu mostrei para vocês são essas, tá? Eu coloquei a carinha delas para vocês, tá tudo lá no portal. Queria chamar a atenção, então, aqui no portal do Escrevendo Futuro, que é onde faz a inscrição da Olimpíada, esse link aqui de formação, tá? Que eu coloquei a setinha formação, tem vários cursos interessantíssimos, tá? Para o professor de língua portuguesa, mas também para o professor de outras áreas de conhecimento, tá bom? Que queiram se aprofundar na leitura e na escrita. Tem muita coisa mesmo, gente, e é tudo gratuito. Aqui, ó, se eu entrar aqui, ó, cadernos docentes, eu chego lá naqueles materiais que eu mostrei, que é da Olimpíada. Aí, se eu for na biblioteca, eu vou ter uma infinidade de materiais, assim, realmente são maravilhosos, tá? De extrema qualidade. E aí, as referências que a gente utilizou, tá bom? E nosso agradecimento, muito obrigado. Esperamos que todos vocês participem do concurso. Vamos motivar esses alunos, tá bom? Vamos aproveitar esse momento para motivar os alunos para a escrita. E muito obrigada.